Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, no dia 30 de novembro, quarta-feira, a igreja recorda a festa de Santo André Apóstolo. Ele nasceu em Betsaida, foi primeiramente discípulo de João Batista e seguiu a Cristo e levou à presença de Jesus Pedro. Junto com Filipe, apresentou a Cristo os pagãos e indicou o rapaz que levava pães e peixes na multiplicação dos pães e dos peixes. Narra-se que depois de Pentecostes pregou o evangelho em muitas regiões e foi crucificado em Acaia. Ele pediu para ser crucificado com a cruz em X, porque ele não se sentia digno de ser crucificado do mesmo modo que Jesus. Irmãos e irmãs, nessa festa do apóstolo André, nós queremos nos unir a todos os mártires e também oferecer o nosso sacrifício a Deus. Mártir é aquele que derrama sangue em nome da fé, do cristianismo, por amor à igreja, e muitas vezes nós vamos fazer sacrifício pela nossa fé. O tempo do advento é tempo também de penitência e de sacrifício. Nós vimos no Evangelho que o chamado de Jesus deu uma guinada na vida de um grupo de pescadores do mar da Galileia. O Mestre os queria como companheiros na missão, para fazer deles pescadores de homens. Então, olhando para André, ouvindo o chamado, a vocação de André, nós queremos pedir que Deus nos dê sabedoria e fortaleza para sermos fiéis ao nosso chamado e à nossa vocação. Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Que Santo André te ajude a ser fiel e a viver com todo o coração, com toda a tua alma, o chamado que Deus fez, a vocação que Ele te concedeu. Queridos irmãos e irmãs, o seguimento de Jesus, seguir os passos de Jesus, como fez André e os demais discípulos, exige várias rupturas. A mais imediata, na vida deles, constituiu em deixar as redes e o barco, seus instrumentos de trabalho, para assumir um novo tipo de atividade. Essa é a primeira ruptura para seguir o Senhor. Será que Deus, nesse tempo do advento, está pedindo uma ruptura? Está pedindo para você deixar para trás algo e seguir Jesus por inteiro? Que você precisa abandonar para estar de todo o coração atrás de Cristo, seguindo as pegadas do Mestre. A segunda ruptura diz respeito ao mundo familiar. Os filhos deixaram o pai e seguiram Jesus. Como consequência de deixar a família, eles deixam a sua terra, as suas tradições, para se colocar a serviço de um projeto maior. Então, todo aquele que deixa a casa da família por uma vocação exclusiva, totalitária, de uma vida consagrada a Deus, ele está deixando algo bom, que é a família,
por algo muito maior que é o projeto de Deus sobre toda a terra. É um projeto universal. E se a fé chegou a todos os continentes, é porque os discípulos compreenderam a grandeza desse chamado. A metáfora da pescaria sublinha aspectos importantes no exercício da missão dos discípulos. Enquanto pescadores de homens, eles devem ser pacientes e perseverantes quando o resultado do trabalho não corresponder ao esforço empregado. Então, o pescador às vezes lança muitas vezes a rede e nem sempre ela vem cheia, mas ele continua lançando. Ele é insistente, ele é paciente. Uma hora ele vai fazer uma boa pesca. Então, na evangelização, nós não devemos nos cansar do nosso trabalho. Quando os frutos não aparecem, a gente deve insistir, deve continuar. E uma hora Deus vai dar a graça que nós desejamos alcançar com o nosso serviço, com a nossa doação, com a nossa missão na igreja. Queridos irmãos e irmãs, o pescador, aquele que está na messe de Cristo, aquele que lança a rede, aquele que evangeliza, que anuncia a palavra de Deus, ele deve enfrentar sem medo as tempestades e as adversidades quando o horizonte da missão despontar perseguição e morte. O mar é o lugar da pesca, mas lá também é um lugar de dar a vida. Quem avança as águas profundas do mar está se colocando também em risco. E o discípulo não deve ter medo de perder a sua vida, porque Jesus morreu na cruz por ele. Nós precisamos nos arriscar pelo Evangelho, sabendo que Deus cuida de nós, Ele nos protege e Ele nos dá o melhor caminho para sermos fiéis à nossa missão. Irmãos e irmãs, os discípulos pescadores de homens devem também estar sempre dispostos para o trabalho, alimentados por uma forte dose de otimismo e de alegria. O discípulo é chamado a servir ao Senhor com alegria no coração. Assim também cada um de nós deve servir com alegria, estar preparados, prontos para o serviço. O discípulo é aquele que é movido também pela esperança, mesmo tendo dificuldade. Ele deve sempre esperar em Deus. Queridos irmãos e irmãs, que Santo André possa iluminar as nossas ações, as nossas atividades, a nossa missão, e que ele interceda por nós e pela nossa vocação. Seja fiel à vocação que Deus te concedeu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós com a intercessão de Santo André, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.